Olá pessoal, então a gente vai trabalhar o quarto vídeo sobre limites, né, dentro do cálculo diferencial integral, que são usados nas engenharias, administração, economia, matemática, em vários campos das ciências, né. E os limites, como nós trabalhamos nos últimos 3 vídeos, né, ele nos mostra que o valor da função f de x se aproxima de L à medida que x tende ou se aproxima de um determinado valor. Então a gente pode tender pela esquerda por valores menores, por isso A menos, né, significa que eu estou buscando valores menores do que o A, e tendendo a valores maiores do que A, tendendo a A também. Então eu vou pela direita ou pela esquerda. E uma coisa muito importante, que nós vamos fazer mais um ou dois vídeos sobre limites, é o seguinte: o limite de uma função existe se e somente se os limites pela esquerda e pela direita existem e são iguais. Nós vimos no vídeo 3, né, naquela função que a gente fez na aula passada, no vídeo passado, 1 sobre x menos 2 ao quadrado, quando x tendia a 2, né, eu teria valores cada vez menores. Como eu elevo ao quadrado, fica menor ainda, né, e eu vou ter valores tendendo ao infinito, tanto pela direita como pela esquerda. Então, só existe o limite, que eu chamei de L aqui, ó, se o limite pela esquerda for igual do que pela direita. Nós vamos ver no próximo vídeo fazer um exemplo de como não é respeitado essa lei aqui, certo? O limite só vai existir se pela direita e pela esquerda forem iguais. Então as propriedades, são 4 propriedades principais dos limites. O limite da soma de duas funções é a soma dos limites. O que é isso, né? Então, vamos lá. Então, eu pegaria aqui, ó, limite de 3x mais 2 quando x tende a 2. Eu posso o quê? Desmembrar essa função em duas parcelas, né? Soma ou diferença, botei mais ou menos. Então, aqui ficaria limite de 3x quando x tende a 2, mais limite de 5 quando x tende a 2. Então, quando x tende a 2 aqui, ó, 3 vezes 2, 6. 6 mais 5, 11. Então, a gente vai pegando mais prática, a gente já vai fazendo direto, né? Já coloca o valor 2 ali aqui dentro, 3 vezes 2, 6 mais 5, 11, dá direto. Aqui eu só estou mostrando que dá para a gente parcelar para mais ou para menos. Limite da soma é a soma dos limites. A mesma coisa é o limite dos produtos, né? Limite da f de x vezes g de x vai ser o produto dos limites, certo? Então eu posso separar, então, por exemplo, x, limite de x, que multiplica x mais 1 quando x tende a 3. Então eu posso separar a primeira função, que é f de x, que é o x. Então fica x, limite de x, quando x tende a 3, vezes limite de x mais 1 quando x também tende a 3. Então ficaria aqui, daria 3, né? E aqui 3 mais 1, 4. 3 vezes 4, 12. Ou fazer diretamente, né? Substituir o x por 3 aqui, ó. 3, que multiplica 3 mais 1. 3 mais 1, 4 vezes 3, 12. Só coloco assim para a gente ver que a gente pode usar essas propriedades aqui. Os limites mais complicados são aqueles que a gente não tem uma indeterminação, que nós vamos fazer no próximo vídeo. O limite, né, do quociente de duas funções é o quociente dos limites. Então, por exemplo, eu tenho uma função x mais 1 sobre x menos 1. Essa é a minha função. Eu quero saber o valor desse limite, né? Quando o valor dessa função, quando x tende a 5, qual é o limite, né, dessa função? Então eu substituiria aqui, ó, x mais 1, limite de x mais 1 sobre, quando x tende a 5, dividido por limite de x menos 1 quando x tende a 5. Então eu divido, ó, por essa propriedade. Certo? Então ficaria 5 mais 1, 6. 5 menos 1, 4. 6 dividido por 4. Como é divisível por 2, né? Daria para simplificar e ficaria 3 sobre 2. Então esse é o resultado. Eu poderia aplicar diretamente, ó. 5 mais 1, 6. 5 menos 1, 4. 6 por 4, 3 meios. Ou 3 sobre 2. Certo? Então é outra propriedade. E a propriedade da potência, né? Ó, limite da potência de uma função, da função elevada a uma potência n, quando x tende a a, eu posso calcular o limite da função quando x tende a a e elevar o limite a essa potência. Então, essa é a aplicação da potência. Então, 5x mais 7
elevado a 4, quando x tende a menos 2, qual é o valor? Qual é o valor desse limite? Então eu poderia fazer o limite de 5x mais 7 tendendo a menos 2, x tendendo a menos 2, elevado todo esse limite a 4. Então eu calcularia o limite internamente aqui, né? Menos 2 vezes 5, menos 10. Menos 10 mais 7, menos 3. E aí eu faria o menos 3 elevado ao expoente 4. Então, menos 3 na quarta potência significa que é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Menos vezes menos mais vezes menos menos vezes menos mais. Sempre que o menos tiver um expoente par, ele vai ficar positivo. Então aqui 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 8, 1. Esse é o valor do limite dessa função. Então aqui a gente encerra, né, as propriedades dos limites, e é importantíssimo essa propriedade, essa lei aqui, que os limites pela direita e pela esquerda, para que o limite da função exista, tem que ser iguais. Certo? Nós vamos fazer os próximos exemplos aí nos próximos vídeos. Muito obrigado pela atenção. Quem gostou, dá um like, né? Quiser dar um like e compartilhar com alguém. Fico muito agradecido e fico à disposição de vocês quando vocês tiverem alguma dúvida. Vai ser uma satisfação se eu puder explicar e resolver. Certo, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço, felicidades.